Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Nós estamos em mais um programa Dinâmico Direito. Dessa feita nós trouxemos aqui o Major do Exército, Matias Soares. Essa semana, telespectadores, nós tivemos o 7 de setembro, né, o dia da independência do nosso país, e nada melhor do que honrar uma instituição tão importante para nós, que é as Forças Armadas, que é o Exército. Então não sai daí, vamos conhecer essa rica instituição com a ajuda do nosso oficial aqui que nos presenteia com a sua presença. Então voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Nós estamos trazendo aqui aos estúdios da TV AD o Major Matias Soares. Ele que é Major da Reserva do Exército. Como a gente falou na abertura, que as Forças Armadas são instituições permanentes, de cunho constitucional, protegem a garantia dos poderes, a questão da lei, da ordem. Então, uma instituição de suma importância. Só para os telespectadores terem uma dimensão, Major Matias, e que é uma das... acho que foi expressada através de pesquisas que as Forças Armadas, acima dos poderes executivo, judiciário, legislativo, são as que têm maior credibilidade em nosso país. Então, seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado, é bom estar aqui com vocês. Boa tarde a todos os telespectadores que estão assistindo a esse programa abençoado. Matias, o que a gente percebe, a carreira do Exército, das Forças Armadas, é uma vocação, é uma chamada, né? Tem que ter um desprendimento muito grande. Não tem, ao contrário dos demais trabalhadores que tem um horário fixo, né? Bate aquele ponto, entrei, termina as atividades, né? Bate o ponto e volta. Mas por mais que vocês tirem a farda, vocês nunca deixam de servir a pátria. A todo momento tem que estar de sobreaviso. Mas em tão importante chamada, como você, Matias, se identificou com as Forças Armadas, especificamente com o Exército? O primeiro contato que eu acabei tendo com as Forças Armadas foi meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho e ele passou para o Colégio Naval no ano de 87. E até lá eu não tinha me despertado para ser das Forças Armadas. Eu queria, na realidade, fazer faculdade de análise de sistema, parte de informática. Mas um dia eu fui assistir a formatura dele no Colégio Naval, em 89, e eu vi a banda dos fuzileiros navais entrando, tocando o Cisne Branco, e aquilo me impressionou, a beleza da formatura, a organização. E aí nasceu o desejo, só que eu queria ser soldado do Exército. Nunca assim eu tinha pensado em ser oficial do Exército, oficial das Forças Armadas. Eu queria ser soldado. E inclusive, no ano de 89, 90, eu me alistei para servir no batalhão de infantaria, 57 Batalhão de Infantaria, que existe lá no Rio de Janeiro, chamado REI, Regimento Escola de Infantaria. E eu acabei sobrando, fiquei muito decepcionado, eu acabei entrando em excesso de contingente. E aí eu falei, qual é a outra porta para entrar? A porta que tinha para entrar era, perguntando ao meu irmão, ele foi me instruindo, existe a escola preparatória de cadetes do Exército, que é a porta para a Academia Militar das Agulhas Negras, que é o centro de formação do oficial de carreira do Exército. E eu fiz o concurso, e eu acabei obtendo êxito num concurso. No ano de 91, eu fiz a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que fica na cidade de Campinas. Eu fiz o 3º ano, do 2º grau, e fui para a academia, que é a Academia Ensino Superior. E lá eu fiquei até o ano de 95, quando eu me formei oficial de infantaria do Exército Brasileiro. Matias, tem muitos estudantes nos assistindo, tanto estudantes de Direito como de outras áreas,
jovens ansiosos por uma carreira, por uma estabilidade. Nos ajude aqui, quais as demais portas para ingressar nas Forças Armadas? Qualquer informação hoje, a internet ela te possibilita isso. Se você entrar no site lá, eb.mil.br, vai ter lá concursos e portas de entrada. Mas hoje, por exemplo, para você ser sargento das forças do Exército, existe a Escola de Sargento das Armas em São João del Rei, existe outro centro de formação. Você pode adquirir informações como você... E são tudo concurso. Tem a Escola Preparatória de Cadetes, que é o que eu fiz, para você entrar na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, e você vai ser um oficial de carreira, até o posto de generalato, né? Você pode alcançar todos os postos dentro da sua classificação. Para quem é na área de saúde, por exemplo, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, existe a Escola de Saúde, que é na cidade do Rio de Janeiro, e existe a Escola de Administração, que tem várias carreiras, tem vaga para advogado, para contador, áreas técnicas, né? Serviço social, que fica na cidade de Salvador. Mas você pode se informar melhor, porque existe, você quer ser soldado, existe o serviço obrigatório. Se você quer ser oficial da reserva, existe o Centro de Preparação de Oficiais do Exército, tem em Porto Alegre, tem Recife, tem Rio de Janeiro, tem São Paulo. Você pode se tornar um oficial da reserva e trabalhar até 8 anos. E existe os serviços técnicos, que você pode, no comando militar da diária, no caso aqui é o CMN, Comando Militar do Nordeste, todos os anos a primeira região desse comando, ela abre várias vagas para preenchimento de áreas técnicas para o Exército. Por exemplo, você é advogado, abre 10, 15 vagas, e aí vai, como é que é feita a designação e o preenchimento dessas vagas? É análise de currículo, teste físico e o exame de saúde. Então, as pessoas se inscrevem lá, é feita uma análise de currículo, onde é determinada uma certa pontuação, e os que, dentro das vagas, os primeiros vão sendo chamados. Dentro do Exército é tudo meritório, não é nada, o pessoal fala de pistolão, tem que ajuda, não, é tudo por mérito, entendeu? Major Matias, nos ajuda aqui com a progressão na carreira. O senhor entrou como cadete? Eu entrei como cadete, porque eu entrei no nível superior. Então eu fui aluno da Escola Preparatória de Cadete, fui para a AMAN, fui cadete e me formei aspirante oficial, entendeu? No ano de 95. Aí você permanece 6 meses como aspirante e é promovido a segundo-tenente. Permanece 2 anos e meio como segundo-tenente, é promovido a primeiro-tenente. Aí vai prosseguindo. Capitão, major, tenente-coronel, coronel e alguns alcançam o generalato. A gente percebe que esses cargos mais altos é questão política, indicação política. As estrelas que chamam generais. Não, dentro das Forças Armadas não existe isso. Dentro das Forças Armadas é por classificação. Você passa por 3 escolas. A AMAN, que é a principal, a ESAO, que é a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, e a ESEMI, que é a Escola de Comando Estado-Maior. Então, o resultado, o teu desempenho dentro dessas escolas vão te habilitar lá na frente para você ser designado um general, entendeu? Chegar ao general de brigada, general de divisão e general de exército. Essa coisa que a política não entra dentro das Forças Armadas, não. É tudo meritório. Graças a Deus. Nesse meritocracia. Ponto já nos tranquiliza ainda mais. Já nos tranquiliza. É justo, né? A gente entra nas Forças Armadas e o que a gente tem mais lá é honestidade, probidade, essas coisas são impregnadas na nossa vida militar. E esses tipos de incentivos, de desvio, a gente abomina. Matias, nos ajude aqui, essa parte do remanejamento, onde você vai servir. O Exército é uma instituição nacional, mas a questão onde você vai ficar lotado, como é que funciona? Por exemplo,
Quando eu me formei, você é dividido pela tua classificação dos teus 4 anos. Então abre vaga no Brasil todo. Então vai o 01, escolhe para onde ele vai. Entendo. Aí o 02, aí até preencher todos. Entendeu? Então é por mérito. Por mérito. Os primeiros classificados, na ordem crescente, vão escolhendo as vagas que foram abertas naquele ano. Aí depois que você vai para servir no determinado batalhão, você fica 3 anos hoje, de 2 a 3 anos, e você pode mandar um requerimento para uma certa unidade. Por exemplo, você serve no Rio de Janeiro, quer servir aqui em Natal, manda um requerimento para servir na cidade de Natal. E aí vai entrar dentro de vários requerimentos e por mérito vão designar. Você não coloca uma opção, você coloca 5, 10 opções. E dentro dessas opções, eles vão te encaixar dentro daquilo que você escolheu, dentro do teu mérito. Entendeu? Excelente. E do número de vagas também, porque às vezes você quer servir no local que na sua função não existe uma vaga lá, mas existe em outro local e te encaixam dentro disso. Excelente. Entendeu? Isso para o oficial. Para o praça, o sargento, ele é mais regional, ele fica bem mais tempo dentro da mesma região. Muito bem. Vamos dar um exemplo aqui, Matias, para a gente se situar. No caso, o soldado, ou vamos pensar aqui um sargento, um cargo um pouquinho mais elevado. Ele casa ele é lá do sul, ele casa com uma moça aqui do Rio Grande do Norte. Sim. Ele quer estar mais perto da família dela, porque é uma questão dela, pessoal dela. Então ele faz um requerimento. Isso, um requerimento, para vir para cá. Pelo comando daqui, né? Não é o comando dele, não. Ele manda uma cartinha para o comando aqui no Rio Grande do Norte, é isso? Não, ele manda lá para a diretoria de movimentações, que fica em Brasília. Entendeu? Mas ele pode ligar para o batalhão daqui, ver se existe a vaga dentro da especialidade dele, dentro da arma, do quadro que ele pertence, entendeu? E se tiver a vaga, ele faz a solicitação para a diretoria de movimentações que ele deseja, ele pretende uma vaga aqui. Aí vai ser analisado por lá, entendeu? Isso é feito no início do ano, para que no final do ano venha o resultado, entendeu? Muitas vezes, Matias, a gente percebe que o Exército também dá algumas garantias de moradia. Ainda persiste? Não, há unidades que eles têm o próprio Nacional Residencial, que a gente é o vulgo PNR. Sim. Por exemplo, eu servi em São Paulo, lá eu morava no PNR, eu servi na cidade de São Gonçalo e tinha um PNR em Niterói, entendeu? E aí quando eu fui transferido para o Rio de Janeiro já não tinha, eu já tive que ir para um imóvel próprio. Então algumas unidades, elas têm essa facilidade de ter residências vinculadas à unidade que você está servindo, mas não são em todas do Brasil, não. A grande maioria possui, mas aqui não no em todas. Rio Grande do Por Norte, exemplo, o senhor sabe dizer? Não sei dizer. Vou te dar um exemplo. Em Brasília, você só vai transferido para lá quando libera uma residência para você. Por quê? O Exército verificou que o custo de vida em Brasília é muito alto, entendeu? Então o Exército construiu muitos PNRs lá. Então você só vai para lá quando libera esse PNR para você levar a sua família e você ter essa garantia aí de uma residência. Uma facilidade. Estamos conversando aqui com o Major Matias, conhecendo um pouquinho do ingresso, da carreira nas Forças Armadas, especificamente do Exército. E, Matias, no próximo bloco, iremos tratar um pouquinho da sua história no tocante o senhor serviu no Timor-Leste. Eu fui oficial da ONU, fui com a tropa do Exército em 99 para o Timor-Leste. Segura aí que no próximo bloco vamos conhecer um pouquinho dessa operação, dessa realidade pela qual ele passou. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito, conversando aqui com o Major Matias, ele que é major da reserva do Exército Brasileiro.
está representando aqui a instituição e vamos aqui conhecer um pouco mais da história dele, que passou aí um momento no Timor-Leste. Como é que foi a sua convocação para servir nesse país? O Timor-Leste é um país da Ásia, que ele é ex-colônia portuguesa. Quando Portugal ele saiu dessa colônia, houve uma intervenção militar pela Indonésia, é um país próximo, e eles ocuparam esse país. E por muito tempo isso não foi divulgado. Então o Dr. José Ramos Horta, que já foi até vice-presidente do Timor-Leste e o Prêmio Nobel da Paz de 1997, o que ele fez? Ele foi para a Europa e começou a divulgar na internet os problemas que ocorriam por causa da invasão da Indonésia naquele país. E a ONU resolveu intervir nisso. E em 98, o Brasil foi chamado, mandou o primeiro contingente para lá, acho que foi o contingente de Brasília, ou Porto Alegre, não lembro, para uma missão de manutenção de paz. E na época eu servia, em 99, eu servia no 2º Batalhão de Polícia do Exército de São Paulo. E eles prepararam um contingente com 69 militares para participar dessa missão da ONU lá no Timor-Leste. E eu tive a grata satisfação de estar no lugar certo, na hora certa. Em 99, em agosto de 99, nós aportamos lá, desembarcamos lá no Timor-Leste. O senhor chegou a passar quanto tempo lá? 6 meses. 6 meses. Essa missão, toda a missão, inclusive as missões do Haiti, elas de manutenção de paz, de emprego de tropa, elas duram 6 meses. Quais as atividades que o senhor exercia lá? Eu tive uma missão específica. Eu tinha um grupo de mais ou menos 9 militares e eu fiz a segurança do Dr. José Ramos Horta durante 6 meses. Morava praticamente na casa dele, acompanhava ele o dia todo com uma escolta de 3 viaturas, né? E convivi com ele esses 6 meses fazendo a segurança dele. O senhor falou agora há pouco que era colônia portuguesa. É evidente que eles falavam... Falam. Quem fala mais o português é o pessoal que mora mais no interior, naquelas tribos. E eles falam muitos dialetos lá, mais de 40 dialetos. E alguns deles falam português. O doutor José Ramos Horta falava português de Portugal mesmo. Ele fala 5 idiomas, mas ele conversava comigo em português. Acho que foi uma experiência rica, né? Foi para o Exército porque sempre teve essa identificação por causa da língua. Até o Brasil, depois o governo federal mandou professores, mandou outros profissionais para ajudar lá na reconstrução do país. E a facilidade, eles gostam muito do Brasil. Então, o Brasil é conhecido lá como o país do futebol, entendeu? Então eles brincam, Romário, Ronaldo, e o pessoal de fora... E é um povo muito alegre, então eles gostam de brasileiro. O brasileiro tem essa capacidade de interagir com outras nações pela alegria, né? E pela simpatia do povo brasileiro. Matias, e o pessoal de fora sempre acha que o brasileiro sabe jogar futebol, né? O senhor chegou a brincar lá alguma coisa? A gente participou lá, teve um campeonato lá das nações e pelo menos a gente fez feio, a gente foi campeão do futebol. Ganhamos. Tinha 8 nações e a gente ganhou. Jogamos na final contra o Egito. Eu lembro na final contra o Egito, a gente ganhou de 1-0 a partida. Coisa interessante, né? Coisa feliz, memórias boas. Boas, bons tempos. 98, o senhor falou? 99, eu era tenente na época. Em 2004, o Brasil mandou tropas para outro país, que foi o Haiti. Estão lá até hoje. Que inclusive já estamos lá há 12 anos. Estamos lá até hoje. Temos feito um trabalho maravilhoso lá. O nosso trabalho é humanitário, né? Não é só de preparação, de segurança dos militares da ONU, da equipe da ONU, mas é um trabalho humanitário. Fala um pouquinho mais, o pessoal merece e precisa conhecer um pouquinho o trabalho do Exército. O que acontece é um país hoje que até hoje não se levantou, né? O país está em reconstrução da sua democracia, teve o terremoto, o Exército ajudou muito na reconstrução das cidades. Aliás, eu tive amigos
amigo da minha turma morreu, ele desembarcou num dia, no outro dia foi um terremoto e ele acabou perdendo a vida num edifício que caiu sobre alguns militares lá. Não só ele, mas outros militares perderam a vida. E o Exército trabalha em engenharia, as equipes de engenharia trabalharam intensamente na reconstrução de estradas, na reconstrução dos edifícios governamentais. Pontes também. Pontes, entendeu? E há um trabalho de pacificação, porque o que há lá são guerras e etnias, né? A guerra é entre eles lá mesmo. Não é a guerra do Haiti contra outra nação. Sabe? Eles têm um problema civil. E a ONU resolveu intervir lá para ajudar o país a se restabelecer. E não está sendo fácil, porque já está há 12 anos o Exército está lá. Já foram muitas tropas de todas as regiões, entendeu? Foram mandadas tropas e tem feito um trabalho com excelência. Tivemos generais que comandaram, inclusive, a missão lá. E tem sido feito um trabalho de excelência, como a gente sempre procura fazer, o Exército sempre procura fazer. Major Matias, falamos a questão Timor-Leste, Haiti. Além desses países, o Exército, as Forças Armadas brasileiras estão em outros países pelo mundo? Então, existe equipes, não só do Exército, Marinha Aeronáutica, que são enviadas anualmente para cumprir todos os tipos de missões em outras nações. Tem os observadores da ONU, nós temos gente no Sudão, temos gente na Namíbia, temos pessoas em locais de conflito, existem os adidos militares que trabalham junto às embaixadas. Uma embaixada não existe sozinha, existe uma equipe de segurança, existe adidos que estão lá para ajudar as embaixadas. Então as Forças Armadas elas têm um trabalho muito diversificado com outras nações, nós fazemos parte da ONU. Então em tudo que a ONU tem os seus projetos e ela pede ajuda ao Brasil, o Brasil sempre tem esse costume de ceder militares para ajudar nessas missões. Esses projetos particulares da ONU, essas obras, como é que, no caso, o soldado, o oficial, ele se candidata a esse tipo de situação? Como é que ele é convocado? Vamos entrar novamente na questão meritória. Por exemplo, se é para construir estrada, quem faz estradas dentro do Exército Brasileiro? São os batalhões de engenharia. Entendo. Entendeu? Então, se escolhe uma determinada região e um batalhão de engenharia daquela região vai selecionar dentro do quartel os militares. E não é assim, fulano vai ficando. Há uma preparação, 3, 4 meses antes, há testes psicotécnicos realizados pelo CEP, que é o Centro de Estudos de Pessoal, que vão lá para verificar se o militar tem condições de realizar aquela missão. Entendeu? São psicólogos, são pedagogos, são pessoas especializadas nisso. Então é sempre do sistema meritório e da necessidade. Mas no caso, Matias, estar atuando nessas funções, repercute na carreira? Repercute, é sempre bom. De forma positiva? Repercute. Quando eu voltei do Timor-Leste, eu recebi uma condecoração da ONU, recebi lá no Timor-Leste a condecoração da ONU. E assim, para a sua carreira, uma experiência de vida, você, ali no Timor tinha mais de 80 nações, então você interagir com esses povos, cresce a sua cultura, você cresce como ser humano, como militar, você vê outros militares, vê a conduta deles, os equipamentos, então é um crescimento em todos os níveis. Era o que eu ia perguntar agora, você me antecipou um pouquinho, essa interação com outros militares. Você guardou algumas amizades, nem que seja pela internet, com algum desses colegas? Sim, eu tenho amizade hoje com alguns oficiais do Peru, de Portugal, pessoal de Portugal, porque nós ficamos hospedados dentro de um batalhão português, entendeu? Por causa da língua, eles aproveitaram e colocaram a gente dentro. Então, a gente almoçava, tomava café, jantava com o pessoal de Portugal, fazia churrasco, entendeu? Jogava vôlei, futevôlei. Então, a gente adquiriu muitas amizades. Mas não tinha piadinha com português, não, né? Não, da mesma forma que nós fazemos piada com os portugueses, eles fazem com os brasileiros. Então, eles riem da gente da mesma forma. Mas existe uma coisa de irmão mesmo, entendeu? Existe essas piadas aí.
Eu acredito que... Nós somos irmãos, eles chegaram primeiro e eles são responsáveis por muita mas coisa o irmão aqui. de fardo, eu acho que é algo... Né, uma empatia, fica para a vida toda. A gente tem um diferente. costume, a gente tem um adágio que a gente fala assim, que a farda é a segunda pele, entendeu? Então fica marcado para o resto da sua vida. Esses amigos da academia, ao longo dos anos, são amigos para a vida toda. Você pode ficar 20 anos sem ver, você liga, ô fulano, seu parece que, sabe, você nunca deixou de conviver com aquela pessoa, que você tem muitas coisas em comum. As coisas comuns, elas costumam atrair, né? Costumam fortalecer vínculos. Estamos conversando com o Major Matias, Major da Reserva do Exército Brasileiro. Próximo bloco, Matias, vamos adentrar algumas perguntas específicas, a questão de valores, deveres dos militares. Vocês têm um código de ética muito rígido, né? Que repercute na postura de vocês, no modo de vocês trabalharem, honrar a pátria. E não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o terceiro bloco da nossa conversa aqui com o Major Matias. Ele, como nós falamos, é Major da Reserva e vai nos ajudar aqui, está nos ajudando, na verdade, a conhecer um pouco mais da instituição tão rica e tão importante que são as Forças Armadas. Matias, o que acontece? A base de vocês é em valores, e valores importantíssimos. A pátria, defender, estar nas fronteiras. E eu destaquei aqui alguns aqui, no próprio site das Forças Armadas, a gente encontra um panorama geral do que seja, de tentar conhecer. Dos valores militares, destacamos aqui alguns, fé na missão do Exército. A fé que a gente fala aqui não é fé de crença, é uma fé de convicção, né? Fala um pouquinho. De cada um saber ter impregnado em você qual é a missão do Exército. Entendeu? Nós cultuamos muitos valores. Eu me lembro, o primeiro dia que entrei na academia, quando você vai entrar no rancho, existe uma frase assim: cadetes, ides comandar, aprender a obedecer. E aquilo todo dia, você passa ali 3 vezes ao dia, café, almoço e jantar, você lê aquele cadetes, ides comandar, aprender a obedecer. Então tudo que você vai cobrar lá na frente é que você fez. Então, se você foi bom em obedecer, você vai ser bom também em cobrar. Então, nós sempre cultuamos muitos valores. Você entrava nas salas de prova, aí você via assim espalhado quadros: honestidade, probidade, lealdade, verdade. Nós cultuamos esses valores. Matias, você falou que na sala de aula você encontra isso. Eu acho que o que está faltando também nas nossas escolas é alguns valores, impregnar. Estou falando civis, eu estou falando. Alguns desses valores que estão tão ricos no Exército, nas Forças Armadas. O que acontece hoje é uma inversão de valores. O que era valor antes, hoje não são cultuados. Vou te dar um exemplo muito claro. Para você ter ideia, numa sala vai fazer prova lá, entra 400 cadetes, recebe as provas, os professores saem da sala de aula. Ninguém fica verificando se você vai colar. Entendeu? Mas não há casos de cola. Não há casos. Por quê? Porque isso é desonesto. Porque a prova ali vai redundar em uma nota e depois numa classificação. Então, colar é mesmo que roubar. Você está roubando conhecimento que não é seu, você está roubando um lugar que era para ser de outro, entendeu? E então, hoje há uma vulgarização muito grande de tudo, né? E eu acho que essa reciclagem tem que começar a partir dos professores, entendeu? E aí os professores passar para os alunos esses valores, sabe, as coisas que são virtuosas, porque não há mais esse culto ao que é virtuoso. Mas quer dizer que não há. Mas é muito menos que no passado,
As pessoas antes eram mais virtuosas que hoje. Matias, ainda sobre essa questão de valores, eu acredito que, como você falou, essa inversão, né? Você, na sala de aula, por exemplo, de hoje, os civis mesmo, no caso, colar, para eles, né? É coisa comum. É algo, não é apenas... É divertido. Divertido. Se conta numa roda de chopp, eu colei, eu fiz isso, eu passei à frente, eu me dei bem, sabe? Não sabe que lá na frente ele está se prejudicando, né? Se prejudicando. E perdendo. Prejudicando outros, né? Também. Prejudicando aquele que estudou, aquele que se dedicou, ele está fraudando o sistema. Qual que é o sistema? Você estuda, você faz a prova e obtém uma nota. Então, quando você não estuda, você não pode obter uma nota. A tua nota ela é proporcional ao conhecimento e à tua dedicação. Então, cria-se profissionais que às vezes saem das universidades mal capacitados. E não é culpa nem do que a faculdade ofereceu, é culpa dele mesmo, porque ele não se dedicou, ele não se esforçou, ele não lutou, entendeu? E ele burlou, de certa forma, o sistema o quê? Não se dedicando, não estudando, colando. Matias, é desonesto, né? Ainda aqui nos deveres militares que tem lá no site, tem aqui, dedicação e fidelidade à pátria, respeito aos símbolos nacionais, probidade e lealdade, disciplina, respeito e hierarquia, rigoroso cumprimento de deveres e ordens e trato com o subordinado com dignidade. São fortes deveres. Um dos juramentos é você tratar o subordinado como você gostaria que você fosse tratado. Então, nunca você pode tratar um subordinado com desprezo, entendeu? Humilhar, tratar de forma desigual, entendeu? É o que eu falo, eu falei, você no intervalo, as duas bases do Exército, das Forças Armadas no todo, é disciplina e hierarquia. Disciplina e hierarquia. Então, a hierarquia não quer dizer que você é superior no sentido da palavra superior. Quer dizer que você está numa posição de chefia, de liderança sobre aquela pessoa que talvez um dia você foi. O engraçado é que você sempre é subordinado de alguém. Você pode estar em qualquer posto, sempre haverá alguém a quem você vai prestar contas. E uma das coisas que o Exército cultua é tratar bem o subordinado. Todos devem ser tratados com lealdade, com verdade, com dignidade. Matias, aqui nós temos o chamado tiro de guerra, né? Que os jovens com uma certa idade, né, vão servir, né? No caso, temporariamente, eu acho que não chega a ser 1 ano. São 10 meses. Matias, eu acho que isso não acontece mais, esse fato que eu vou dizer, vou narrar para o senhor. Eu não cheguei a servir, né, eu fui para o excesso de contingência, mas um colega meu da minha idade, né, serviu, e ele disse que o jovenzinho lá fazendo a limpeza, aí chegou, no caso era o sargento, para avaliar o banheiro. Aí, falando com ele, né, esse banheiro está limpo? Aí o rapazinho, né, está limpo, senhor. Aí ele disse, você confirma que está limpo? Aí o rapaz disse, confirmo. Aí pegou um copo descartável. Eu acho que isso não acontece mais. Botou no vaso, né? Disse, beba. O rapaz, se tivesse limpo, ele tinha condições de beber. Isso acontece ainda? Eu duvido que isso tenha acontecido, entendeu? Eu duvido, porque eu espero que não. O jovem, ele gosta de contar muita história, que ele se deu mal, então história para divertir os amigos. Eu nunca presenciei uma coisa dessa no Exército. Há a cobrança, mas há a cobrança de um serviço bem feito, a cobrança no exercício militar, que são inerentes à profissão militar. Nós não estamos em guerra, mas nós estamos preparados para a guerra. E esse preparo, ele é inerente a exercício militar, a prestamentos militares, a instrução militar. Então se cobra de um rapaz que entra com 18 anos, e vem de diversas origens, e que no final do ano saem todos iguais. Já viu isso aí? Saem padronizados. Então há um preparo, e não é um preparo que não foi pensado. O Exército tem mais de 400 anos. Isso foi ao longo dos anos que se
tem manuais que falam sobre isso. Então, eu me recuso a acreditar que isso tenha acontecido. Eu acho que é mais uma história de jovem querendo contar uma história triste para impressionar a namorada. Porque eles contam mesmo. No caso chega do no colega, final, no chega, caso do colega, um colega. Chega depois do exercício. Eu me lembro que às vezes tinha o primeiro acampamento, que é o sempre mais duro, que o rapaz chegava na sexta-feira e nem tomava banho, para chegar em casa e falar: mãe, como é que eu estou? Judiaram de mim, eu não me alimentei direito. Então, isso aí é para eles contar histórias no futuro. Espero que sim também. Sobre ética militar, a gente viu algumas bases aqui que falam sentimento de dever, honra pessoal, decoro da classe. E tem uma palavrinha aqui, pundonor militar. Pundonor militar. Decoro da classe e pundonor militar. Por exemplo, se você é pego roubando, você está conspirando contra o decoro da classe, você está... Vou lhe dar um exemplo, você me deu um no primeiro bloco, né, João? Você falou assim, 3 militares pegaram a viatura militar, encheram a viatura de drogas e atravessaram. Não é o fulano, o cicrano, o João, são soldados do Exército. Se você pegar em qualquer jornal, tá, soldados do Exército. Um dos crimes que eles cometeram foi atentar contra o decoro da classe e o pundonor militar. Entendeu? Por exemplo, você não pode frequentar lugares, você pegar um militar num bordel, pegar um militar numa boca de fumo. É contra o pundonor militar, é contra o decoro da classe. Então, são atitudes que você toma que não são compatíveis com a farda que você veste, com a sua posição membro de umas Forças Armadas. Nesse caso específico, já foi declarado que eles iam ser expulsos, perder a farda. Além da farda, tem outra... ele pode não, pegar eles vão prisão? responder crime comum, tráfico de drogas. Entendo. Então, entendeu? Então, na questão... Já foi aberto o inquérito, vão apurar os responsáveis. O inquérito dura 40 dias, ele pode ser prorrogado, né? Se é advogado, você pode falar melhor do que eu isso, mas eles vão ser julgados na esfera militar e na esfera comum, crime comum. Como eles são soldados, eles não têm estabilidade. Por exemplo, se ele tivesse mais 10 anos, que é um praça, um oficial, eles são julgados pela auditoria militar. Eu li que eles eram cabos. Não tem, só se eles tiverem mais de 10 anos. Se alcança a estabilidade quando você alcança mais de 10 anos. Entendo. Entendeu? Então, se for soldado, é licenciado. Se não tem, vão ser licenciados. Se for um praça, eles vão responder. Se o crime que eles cometeram ultrapassar 2 anos, eles perdem o cargo, a patente. Entendeu? Você já participou, Matias? Assim, já participei. Como juiz militar? Participei de um caso julgando um roubo de armamento na cidade de Lorena, em São Paulo. Na época eu era capitão, eu servia no 2º Batalhão de Polícia do Exército, e a auditoria militar de lá, a 2ª Auditoria Militar, me convocou para fazer parte, durante 3 meses, juiz membro da Auditoria Militar. Então era eu e mais 3 militares. Eram 2 oficiais superiores, 2 capitães e o juiz, o auditor militar mesmo, o juiz. No caso, tem um contraditório também. Tem uma pessoa para ser advogado deles? Tem, é um fórum, como se fosse um fórum civil. Tem o promotor, entendeu? Que acusou, e tem o advogado, tem as testemunhas. Então durou, eu me lembro que durou cerca de 1 mês o julgamento dele. Promotor de carreira também, né? Militar. Promotor de carreira também. Agora o advogado pode ser civil. Pode ser qualquer um. Quem vai convocar o advogado é o réu. Ele pode chamar qualquer um. Ele não tem advogado, defensoria, ou tem uma defensoria do Exército? Não, não existe defensoria no Exército, não. No caso... Ele vai convocar um defensor público. Defensor Entendeu? público mesmo. Então, a gente percebe que os valores têm que ser respeitados de uma forma... Nós temos um código militar. Código de ética militar. Muito rígido. Com lá a transgressão e a pena. CPPM, né? Código Penal Militar. Estamos conversando com
o major do Exército, o major da Reserva, Matias, dando esclarecimento a respeito sobre a carreira militar. Então não sai daí, voltamos para o quarto e último bloco. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Estamos conversando aqui com o Major Matias, ele que é da Reserva do Exército, está nos ajudando a conhecer um pouquinho mais da instituição tão importante, com uma história tão rica, que é as Forças Armadas no nosso país. Major Matias, estamos no quarto e último bloco. Vamos já adentrar nas considerações finais, mas vamos falar ainda um pouquinho do reflexo ou como a instituição das Forças Armadas ainda tem benefício para a sociedade. A gente viu as Olimpíadas, que das 19 medalhas, se não me engano, 12 eram de pessoas incentivadas, mantidas pelas Forças Armadas. O que o senhor pode nos detalhar a respeito? Isso começou antes de 2011. Em 2011 teve o Campeonato Mundial Militar no Brasil. E o Exército viu a necessidade de convocar atletas de alta performance e dar para eles condições de treinamento. Eles fizeram cursos, os que tinham curso superior se tornaram oficiais, os que não tinham se tornaram sargentos, e eles são mantidos, recebem um incentivo só para se dedicarem ao esporte. E o resultado foi agora, nas Olimpíadas, tantos militares que tiveram sucesso, né? Eu acho que grande parte, acho que 1/3 ou mais dos atletas pertenciam às Forças Armadas. E teve um reflexo positivo. A nossa primeira medalha foi no sargento das Forças Armadas, né? O VU, ganhou uma medalha de prata no tiro. Foi no tiro. Um esporte militar, né? Isso é muito bom. Mas no caso, Major, essas pessoas que têm esses incentivos, esses atletas, eles são do quadro mesmo? São militares? São militares, eles fizeram um estágio e são sargentos, só que se dedicam ao esporte, né? No caso, eles não dão expediente no batalhão, não, né? Seria informar, mas deve ter as suas obrigações também. Deve ter as suas obrigações de comparecimento nas unidades, entendeu? O Exército, existe uma comissão de desportos do Exército, existe a Escola de Educação Física do Exército, existem outros projetos, Forças no Esporte, entendeu? Com crianças, entendeu? Crianças em comunidade carente. Então o Exército não aparece só de pegar um atleta já pronto. O Exército tem preparado também atletas, porque a nossa vida toda, condicionamento físico, a parte dos exercícios que nós fazemos, o militar já é um atleta por natureza, né? E a gente, esse incentivo tem dado bastante resultado, tem repercutido de forma positiva para a sociedade. O senhor falou aqui uma palavra-chave, né, que é crianças, né? Existem as escolas militares. Existem colégios militares que entram na 5ª série e vai até o encerramento do 2º grau. Pelo que a gente percebe, com reflexos também positivos, né? Positivos, são escolas em que a maioria são professores militares, administradas por militares, e são ensino puxado, entendeu? E você vê isso, é o resultado desses alunos, quando vai fazer uma faculdade, quando vai fazer uma prova difícil como o IME, como o ITA, tem o Unicamp, e eles têm grande parte deles, grande percentual são aprovados, devido à excelência do ensino. A gente leva o ensino muito a sério. Estamos conversando aqui com o Major Matias, parabenizando, Matias, na sua pessoa. Eu sei que a gente não tem como falar com todos os oficiais do nosso país, apertar a mão de cada um deles. O nosso país é um país pacífico, mas tem um exército, né, capacitado, preparado. A gente brinca, pronto para, em condições de.
Pelo que eu pesquisei, a última vez que o Brasil foi invadido foi em 1865, na Guerra do Paraguai. De lá para cá, esperamos Mas nós participamos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e nós somos um exército que nunca perdeu para ninguém. Uma guerra, né? Nós nunca perdemos uma batalha. Excelente. Tem essa, mas essa não o exército de Caxias é o exército vencedor. Mas o nosso exército, como a gente fala, ele está nas fronteiras, né? Em todo continente. E o que a gente vê, o exército não é só de brancos, de negros, é a miscigenação de todas as origens, de todas as classes, de todas as cores, entendeu? Nós somos a junção, nós somos a instituição que tem a maior representatividade de todas as partes do Brasil, entendeu? Temos gente da alta sociedade, gente da classe menos prestigiada. Então nós somos nós somos um exército só, o exército brasileiro. Temos índio, temos brancos, negros, amarelos, temos todos. Excelente. Como a gente falou no primeiro bloco, é uma instituição que tem uma história riquíssima e tem uma credibilidade muito forte, arraigada em valores profundos. Então essa é o nosso agradecimento ao senhor e na sua pessoa, né? Quero abraçar aqui a todos os militares, né? Que colocam, né? Sua força, sua inteligência, sua competência à disposição do nosso país. Eu agradeço aqui o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. E vocês querem saber mais sobre o Exército? Está aí a internet aí, www.eb.mil.br. Qualquer dúvida que você tiver, você vai encontrar lá os portais que vai lhe informar muito melhor do que eu o que é o nosso Exército Brasileiro. Não, Major, mas você é uma pessoa que conhece profundamente. Como nós falamos, tem pessoas estudantes aí, em idade. Utiliza os minutos que nos restam para dar aquela injeção de ânimo. Eu te incentivo a fazer parte do Exército. Você que quer seguir a carreira militar, se dedique, você tem condições. Quando eu fiz o concurso, eu achei que eram 12 mil candidatos, 350 vagas, eu achava que não iria conseguir. Me dediquei, deixei o futebol de lado, as namoradas de lado, deixei as coisas de lado, foquei. Se você focar, se você se esforçar, você tem condições de ser um oficial do Exército Brasileiro, um sargento do Exército Brasileiro, não só do Exército, mas da Marinha, da Aeronáutica, e fazer parte das Forças Armadas. Você será muito bem-vindo. É uma carreira promissora, é uma carreira respeitada, é uma carreira valorizada e que traz muitos frutos, e a gente tem orgulho de fazer parte. Experiências riquíssimas, né? Tanto, acho, desde a época do treinamento, né? Como o senhor falou, o senhor tem lembrança... Foge ao nosso caráter, né? Foge ao nosso caráter. Muito do que eu sou hoje, eu devo à confiança que eu tenho, às minhas atitudes, à formação moral, eu devo à Academia Militar das Agulhas Negras. Eu ainda hoje, Major, eu me arrependo, porque eu não servi, nem que seja esses 10 meses, né? Eu ainda me arrependo. Eu fui falar no caso era o sargento aqui do Mossoró, eu fui falar com ele para ser dispensado. Mas os colegas, como a gente falou, chegavam com experiências riquíssimas, falavam daqueles momentos, né? Os momentos tristes. As vigílias deles, aqueles momentos deles riquíssimos. O engraçado que a gente vê é que alguns entram sem querer, mas quando vai embora saem todos chorando. Saem todos chorando, com saudades, pelas amizades, pelas experiências, pelo ano que passaram lá. Acredito eu que muitos perguntando para o sargento, como é que eu entro, né? Alguns deles, depois que saem, por exemplo, eu não consegui servir como soldado. Eu falei, qual a outra porta? Você é oficial do Exército. Esse aqui é o Major Matias, ele está visitando aqui a cidade de Mossoró, está em missão, né? O Exército de Cristo, né? Está o general aqui, Jesus Cristo, está em missão e nos deu aqui esses momentos aqui de alegria, demonstrando a sua competência, a sua força e a sua graça em falar de uma instituição tão importante que é as Forças Armadas. Como a gente falou, teve o 7 de setembro agora, teve o feriado. Ontem. Muitos vão ver os desfiles, né?
da nosso contingente e não percebe muitas vezes a importância de tão ricas instituições. Então se sinta aqui abraçado por toda a equipe da TVAD Mossoró, na pessoa de Rogério, do pastor Wendel. E você, caro telespectador, gostou da entrevista? Nós não trazemos apenas pessoas juristas. Foi bom estar aqui. Trazemos o direito também para demonstrar as instituições fortes, também a cultura tão fortes, tão sólidas, que fazem também o nosso país. Nem só do judiciário vive o nosso país um poder tão importante, mas também a gente precisa das demais instituições para compor a nossa nação. O que tem valor, o que tem virtudes, o que tem história, a gente deve conhecer a fundo, né? Valorizar essas coisas que engrandecem não só a nação, como o civismo, como a sociedade. Nós precisamos muito disso hoje em dia. Então, até o próximo sábado, se Deus quiser, continue com a programação da TVAD. Daqui a pouco vamos ter a programação dos jovens. Então, até o próximo sábado. Até mais.